Você sairia de casa num dia assim? Frio, neve caindo e um tempo esperando? Porque eu vim. Eu sempre quis ver Kinkakuji coberto de neve. E hoje não é aquele dia perfeito de cartão postal, mas é real. E às vezes o real é ainda mais bonito. Se você nunca ouviu falar no Kinkakuji, ele é conhecido como o Templo Dourado de Kyoto. Ele é todo coberto por folhas de ouro e fica no meio de um lago. Imagine isso, dourado, no meio do branco. Olha isso, está tudo coberto de neve por aqui. E mesmo assim, ninguém desistiu. A fila começa aqui e vai longe. Você teria essa paciência? A gente anda um pouquinho, para, anda mais um pouco, para de novo e assim vai. Guarda-chuva abrindo, guarda-chuva fechando, a neve continua caindo, como se não tivesse acontecendo nada. E curioso é, mesmo com frio, mesmo com neve, as pessoas vêm. E isso só mostra o quanto esse lugar é especial. Finalmente chegamos ao ingresso, aquela pequena vitória depois da fila. Você também sente isso quando passa dessa parte? Agora sim, a gente começa a entrar. E é engraçado como a expectativa muda tudo. Porque até agora a gente só imaginava o templo. Mas daqui pra frente ele começa a aparecer. E agora ele aparece de verdade. Olha quanto é a gente. Todo mundo tentando registrar esse momento. Eu até pensei em chegar mais perto. Mas como meu pé está um pouco machucado, eu prefiro ficar um pouco mais atrás. Com tanta gente se movimentando, eu fiquei com receio. Então decidi só observar daqui. Tá ventando bastante por aqui e tá bem frio. Mas é um frio gostoso. Aos poucos, o frio começa a apertar, o vento aumenta e as mãos começam a endurecer. Chega uma hora que fica difícil segurar o celular. Eu percebo que não sou só eu. Todo mundo aqui começa a sentir esse frio, mas ninguém parece querer ir embora. Mas chega uma hora que a gente percebe que já viu o suficiente e que é hora de sair. Com tanta gente chegando, eu preferi me retirar um pouco antes. E lá na frente, as montanhas continuam branquinhas. Mesmo sem a neve caindo agora, o clima de inverno ainda está por toda parte. Perto do estacionamento tem uma loja de omiyage, aquelas lembrancinhas típicas do Japão. Tem de tudo um pouco, doces, pequenos presentes e várias coisas para levar de recordação. É difícil não parar para olhar. A gente segue caminhando em direção ao estacionamento. Pelo caminho, ainda dá para ver os ônibus chegando cheios de visitantes. Saímos de lá e o movimento continua grande. Muita gente ainda chegando para ver o templo. A neve agora dá uma pequena pausa, mas o frio continua forte. O estacionamento aqui ficou por 400 ienes, que dá mais ou menos em torno de R$14. Lembrando que a gente só entrou, vimos rapidinho e saímos bem rápido, tá? Pagamos ali na máquina e seguimos rapidinho para esse restaurante. A fome já começa a apertar, não demoramos muito para chegar. É um restaurante simples, daqueles bem tranquilos, comida caseira mesmo, restaurante família. E nesse frio, uma comida quente parece ainda melhor. Você também sente que, quando está com frio, qualquer comida quente fica ainda mais gostosa? Enquanto a gente está comendo, dei uma olhada lá fora e só agora que eu percebi, a neve começa a cair de novo, mas de repente ela para novamente. O caminho continua, mas a gente segue pelas ruas de Kyoto. O que você achou do nosso almoço? Depois de um frio desses, o que você pediria para comer? Gente, olha a dificuldade. Uma coisa que complica quando a gente sai de casa é encontrar banheiro. E por incrível que pareça, ainda estamos aqui em Kyoto. Já paramos em várias lojas de conveniência, tentamos também em uma farmácia, mas não deu certo. Até procuramos um hotel aqui nessa avenida enorme e nada também. Olha o tamanho dessa avenida. Mas finalmente encontramos o 7-Eleven que tem um banheiro para usar. Nem todas as lojas de conveniência deixam usar o banheiro. Então às vezes fica um pouco difícil, principalmente quando estamos com criança. Uma coisa que eu gosto muito em Kyoto é isso. Tem muitos estrangeiros por aqui e as pessoas costumam tratar todo mundo muito bem. Seguimos o caminho e logo aparece uma cena curiosa. Caminhões estão espalhando um produto na estrada. Aqui no Japão isso é comum no inverno. Esse produto ajuda a evitar que o gelo se forme na pista, deixando a estrada mais segura.
Mesmo com a neve, o trânsito continua funcionando normalmente. Pelo menos por enquanto, porque a previsão é de que esse trecho fecha ainda hoje à noite. E eu fico aqui pensando, será que vai dar tempo da gente chegar em casa? Passamos por vários túneis. Túnel, estrada, túnel de novo. No caminho, paramos aqui em Xiga. Queria muito ver o Biwako, mas começou a nevar. Mas também assim, não estava nevando, aquela nevasca toda. Mas o céu fechou totalmente, ou já estava fechado. Não deu para ver nada do Biwako. Então decidi nem descer do carro, porque já sabia que não tinha jeito. E assim seguimos a estrada novamente. Quando chegamos ali na região de Xiga, perto do Biwako, do lago, a neve começa a aumentar um pouco mais. A estrada já estava mais clara, tudo coberta por aquela camada fina de neve. Nada exagerado, mas dá para perceber na hora que todo mundo começa a dirigir mais devagar. A neve já começou a diminuir um pouco, mas agora aconteceu outra coisa curiosa. O vidro do carro começou a embaçar por fora. Acho que é por causa daqueles produtos que jogam na estrada para derreter o gelo. Eles acabam subindo nos carros e deixam o vidro meio oleoso. Hoje, Kyoto mostrou um lado completamente diferente. A neve, o frio, as estradas, tudo fez essa viagem ser ainda mais marcante. Às vezes, viajar não é só sobre ver lugares, é sobre viver o caminho. E hoje foi exatamente isso. Depois de tudo isso, finalmente chegamos em casa. Obrigada por acompanhar esse passeio com a gente e até o próximo vídeo. Fui!